Olá pessoal, estamos de volta, esse é o Memória Capixaba, eu me chamo Fábio Pirajá e o Memória Capixaba é um site que eu montei primeiro, depois montei um repositório no Facebook, onde a gente guarda essas informações. O Facebook ele não tem limite de foto, nem limite de espaço, então eu aproveitei, né, e armazenei no Facebook. De vez em quando dá problema, né? De vez em quando o Facebook enche o saco, ah, bloqueia a entrada e manda advertência, restrição e manda umas lições de moral falando sobre é, pessoas que fazem mal a si mesmos. Você não pode falar do Getúlio Vargas, por exemplo. No YouTube, por exemplo, eu recebi essa semana, foi ontem ou anteontem, eu recebi um comunicado, gente, eu achei incrível. Vou mostrar para vocês aqui porque é inacreditável, gente. Eu até joguei no lixo aqui porque foi um alerta que eu recebi depois de ter falado sobre a morte do Getúlio Vargas, que foi uma morte auto-infringida, né? Eu recebi um alerta do Facebook falando sobre Sul-Dil, né? Eu odeio isso, né, aqui no Facebook, é horrível. Aqui no Facebook também, no YouTube também, né? E outras plataformas, até no TikTok, que enche o saco também. Todas elas estão desse jeito, essa coisa woke, enjoada. Você não pode falar da natureza perversa do ser humano, que você é bloqueado, derrubado, desmonetizado. Porra, uma encheção de saco. Né? Você não consegue fazer o jornalismo mais como se fazia antigamente. Tem que ficar medindo palavras. Você não pode falar em... Quando a pessoa né? Se vai para o outro mundo. Você pode falar a palavra, pô, é horrível. Você não consegue, você tem que ficar arrumando subterfúgio, sinônimos, é horrível. Né? Aí eu recebi do YouTube, quer ver, gente? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Você precisa de ajuda? Olha isso aqui, gente, é inacreditável. Olha isso aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse foi o e-mail que eu recebi do YouTube, olha só. Estamos entrando em contato com você porque membros da comunidade do YouTube, incluindo criadores do conteúdo, espectadores ou colegas da nossa equipe, expressaram preocupação com sua segurança e seu bem-estar. Por quê? Olha só, gente, o vídeo que eu estou falando é esse vídeo aqui, ó. O Espírito Santo atingiu a maturidade política. Isso é 1955, 54, 55. As eleições estaduais de 1954, quando o Getúlio foi para o outro mundo, né, por conta própria, e foi eleito no Espírito Santo um amigo do Getúlio, que era o Jones dos Santos Neves, como governador. Né? E eles acenderam um alerta amarelo e mandaram esse comunicado para mim, dizendo que se alguém precisar de ajuda na hora de falar em Suí, cara, é inacreditável, é inacreditável. Eu fico imaginando como é que faz hoje no Brasil, né? No Brasil não, isso é no mundo inteiro. Mas como é que faria hoje para escrever um livro, por exemplo, um escritor, ou Agatha Christie, por exemplo. Imagina como é que ela faria para escrever aquela literatura dela. O Sidney Sheldon, por exemplo, que fazia aqueles livros de romance com aventura e tinha crime e tal. Como, cara? O Ian Fleming, para fazer o 007, o James Bond. Como seria se esses escritores estivessem vivos hoje, fazendo lives no YouTube para falar sobre a literatura, o que ele está escrevendo e tudo? Você tem que ir para uma outra plataforma. Você tem que ir para o Rumble, ou tem que montar um canal no Locals, que são plataformas descentralizadas, que não tem uma central que pode ser derrubada, desligada, como o X foi desligado agora pelo Alexandre de Moraes. Esses absurdos que acontecem no Brasil, né? Pelo amor de Deus. Mas tem a PEC está andando lá na CCJ do Senado, parece que já saiu de lá, talvez vá para o plenário para votação, para a gente equilibrar novamente esses três poderes, porque realmente está demais. Mas isso é uma coisa do mundo inteiro, tá? A gente não pode se iludir achando que esse estado de coisas woke que a gente está vivendo hoje no Brasil é coisa de invenção de brasileiro. Não é. Existe uma coisa muito mais abrangente, é mundial. É claro que isso não acontece, por exemplo, no Oriente Médio, na África, em alguns países da Europa, no Oriente Próximo, isso não acontece. Na China, Japão também não.
né? Enquanto a gente está aqui no Ocidente, do lado de cá, nessa batalha entre esquerda e direita, entre extremos, né? Entre wokes e não wokes, né? Red pill e... Nossa, que chatice, né? O mundo árabe, muçulmano e o Oriente estão lá com suas liberdades garantidas, estão, né? A Índia, por exemplo, né, que acabou saindo completamente por conta até dessa coisa da religião hindu, né, saindo dessa encheção de saco woke. E o que está acontecendo em Hollywood, né, gente? Pelo amor de Deus. O que está acontecendo em Hollywood é nojento, é asqueroso. Los Angeles, viram como é que tá Beverly Hills, Los Angeles, tudo cheio de cracolândia. O pessoal morando em frente àquelas lojas na Rodeo Drive lá. É inacreditável o que está acontecendo. É inacreditável. Essa turma tomou conta das coisas e tá tudo desse jeito que a gente está vendo aí. Estão aplaudindo, estão achando bonito, né? Tá aí Hollywood ferrada com os filmes cheio de coisa woke, que tá tudo flopando, ninguém quer ver mais. O Coringa 2 saiu agora, dizem que é uma merda. Eu não vou ver, não faço nem questão de ver. E, sinceramente, tá difícil, hein? Tá difícil. Não sei. Como a agenda é uma agenda globalista, é uma agenda internacional, isso não é um careca só aqui metendo a caneta. Não. Tem algo por trás, tem algo maior. Por trás nem digo, mas por cima manipulando. Isso não é uma coisa de uma pessoa, duas. Não, não é. É uma coisa muito maior. E eu recebi esse comunicado então do YouTube para falar sobre a morte auto-infligida do Getúlio Vargas. Aí eles estavam preocupados, né, comigo. Né? Aí você não pode fazer um trabalho. Aí eu fico imaginando o jornalista. Se ele não for um jornalista esquerdista, globalista, esquerdista, esquerdopático, como é que ele trabalha? Como é que ele consegue trabalhar? Você tem que trabalhar. Aí o chat GPT que vai tomar conta de tudo, porque você, para tudo, tem que estar arrumando um sinônimo ou uma figura de linguagem para poder fugir dessa merda. É inacreditável, né? Mas é isso, gente. É só um desabafo aqui para abrir esse vídeo para falar então sobre essas plataformas com as quais a gente trabalha para poder divulgar o trabalho que a gente faz. E também, é claro, para mostrar essas pesquisas que eu faço, especialmente por conta do meu prazer de pesquisar sobre história, geografia, utilizando cartas, documentos, fotografias, filmes, cartografia, mapas antigos, etc. Né? E eu sempre vou fazendo essa pesquisa de forma muito aleatória, nunca é uma pesquisa linear, ela se divide ou subdivide-se em pesquisas aleatórias e paralelas até. De vez em quando eu volto a uma pesquisa que eu comecei a fazer, como por exemplo da Ilha da Trindade, que é um texto muito longo, um texto ali do final do século XIX, de 1897, que eu encontrei na Biblioteca Nacional, se não me engano foi no IFAM, no Instituto Histórico Nacional, né? E eu fiz já um primeiro episódio falando sobre a Ilha da Trindade, a Ilha da Ascensão, que pertence ao município de Vitória, numa navegação de 1501. E eu parei mais ou menos ali no século XVIII, né? No auge da pirataria, no século XVIII, no Oceano Atlântico, e a travessia com o tráfigo negreiro, antes da proibição da lei Albert na Inglaterra e depois com a Eusébio de Queiroz no Brasil, em 1856, a gente está naquele período, então, em que essas ilhas de Santa Helena, por exemplo, e Trindade, serviam como ponto de parada até para descanso da tripulação desses caravelas, dessas naus, ou desses galeões, né? Apesar da Trindade ser um local perigosíssimo para você ancorar, né? Mas tinha gente que utilizava a Trindade até para deixar um tesouro escondido lá, como o tesouro do Zulmiro, por exemplo, do pirata Zulmiro que morreu no Paraná. Aquelas histórias, né, que a gente não sabe se são verdade ou não, se são lendas, se misturam com o cotidiano das pessoas, com os livros de história. Então a gente vai sempre, né, escarafunchando para entender melhor. Mas no vídeo de hoje, eu vou trazer aqui para vocês a primeira regata noturna que aconteceu em Vitória. Você vê que regata noturna é uma coisa meio estranha, né? Você fazer uma regata de barcos a remo à noite, né?
Não é estranho? Mas teve, gente. A primeira regata noturna do Brasil aconteceu no Rio de Janeiro em 1943. E Vitória imitou, né? Replicou essa regata noturna em 1945, bem no meio do ano. Foi ali por julho, agosto de 1945, já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Né? Você vê como é que o Brasil estava meio isolado da Segunda Guerra Mundial, né? Ficou um país meio esquecido ali. A gente tinha mandado os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira para a Itália, depois do acordo do Getúlio com o Roosevelt. Mas Vitória ficou assim meio, né? Muitos pracinhas foram para a Itália, capixabas, né? Faleceram lá, como o cabo Ailson Simões, por exemplo, e outros, né? Que dão nomes a praças e ruas aqui de Vitória, Vila Velha, Cachoeiro, Colatina. Teve pelo menos uma centena de capixabas que fizeram parte da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e foram para a Itália, né? Então Vitória ficou nessa aí, esse marasmo, né? Nessa época Vitória era um interior, é como se fosse uma roça, uma cidade do interior, sem nada pejorativo, tá? Muito pelo contrário. Quando eu falo de roça, eu amo roça. Se eu pudesse, eu viajava hoje para a roça e eu ia morar na roça, que eu amo roça. Mas assim, era uma capital, né? Nos anos 40, mas a gente vivia aqui como se estivesse no interiorzão do Brasil. De vez em quando baixava aqui um Catalina ali no aeroporto de Vitória, que ficava lá em Santo Antônio, amerriçava lá, ou um avião ali da Air France parando, reabastecendo, vindo de Salvador ou de Natal, ou Recife, para poder reabastecer aqui nas Goiabeiras, que não era aeroporto, era uma pista de aterrissagem lá de qualquer jeito, né? Ou vinha um navio importante que parava aqui, de vez em quando acontecia. Mas a gente vivia nesse marasmo. Você vê que terminando a Segunda Guerra Mundial ainda não tinha terminado, né? Se bem que não, né? 14 de agosto já tinha terminado a guerra. A guerra no Pacífico, né? Porque a guerra na Europa já tinha terminado antes. E no Pacífico terminou com as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. E o Vitória fazendo regata noturna. Se bem que a regata noturna carioca foi em 43, no meio da guerra mesmo. Então tá falando aqui que finalmente no dia 17 de agosto, né, de 1945, a realização da primeira regata noturna de Vitória. Eu peguei uma foto dessa primeira regata noturna do Rio de Janeiro só para ilustrar o álbum, que está no Facebook com essa pequenina matéria. Não é muito grande não. No jornal Folha Capixaba. O jornal Folha Capixaba circulou entre os anos 40 e os anos 50 e era um jornal de esquerda, né? E que fazia inclusive esse jornalismo esportivo, e a sua página esportiva chamava-se A Folha nos Esportes. Então, a Folha Capixaba nos Esportes. Então, finalmente, a regata noturna. Finalmente, sexta-feira próxima, o povo capixaba terá a oportunidade de assistir a primeira regata noturna a ser realizada nesta capital sob o alto patrocínio da FEE. Aí eu não sei, Federação de Esportes, eu não sei, eu ainda não descobri o que significa esse FEE. Mas vamos lá, é Federação de Esportes, agora o outro E eu não sei o que é. Já foram tomadas medidas necessárias para a boa ordem da regata, e como é de se esperar, um dos maiores acontecimentos esportivos capixabas. Você vê a Avenida Beira-Mar toda iluminada, com tochas, né, para o pessoal poder ver a regata, né? A Folha dos Esportes, como verdadeiro amigo do desportista capixaba, publica o programa dessa grande regata noturna. Primeiro páreo aconteceu às 8 horas da noite, com os ioles a 8 homens, 8 remos, né? 8 homens não, 4, né? 4 remos. E o primeiro páreo de 1.000 metros, né? O segundo páreo também de 1.000 metros, com gigs de 4 remos. Terceiro páreo com às 21 horas com 4 remos, também 1.000 metros. E o quarto páreo às 21h30 com ioles de 8 remos, classe aberta de 1.000 metros. Foram designados para funcionar nessa regata os mesmos juízes que funcionaram na regata do dia 5 deste mês, 5 de agosto de 1945. Os remadores que obtiverem primeiro lugar, a eles serão concedidas medalhas de prata. Tá bom.
A regata de amanhã. Finalmente amanhã, o povo capixaba terá a oportunidade de assistir o maior espetáculo esportivo jamais visto no Espírito Santo. Trata-se da primeira regata noturna, a qual, à custa da competência e abnegação do presidente da FEE e seus auxiliares, vão fazer com que este espetáculo se realize. A Baía de Vitória, na noite de amanhã, será iluminada por diversos refletores, não eram tochas não, refletores, para a realização da tão falada e aguardada regata noturna. Segundo informações, os 3 clubes náuticos de Vitória prestarão concurso: Saldanha da Gama, Álvares Cabral e Náutico Brasil. Tá? Esses 3 clubes. A regata noturna, segundo comentários dos amantes do esporte náutico, a regata será realizada em meados de agosto, e realmente aconteceu no dia 17 de agosto de 1945. Surpresa! A derrota do Saldanha da Gama na regata realizada no domingo passado foi recebido como verdadeira surpresa. Vamos colocar vamos colocar aqui o calendário, gente, para ver se eu estou certo aqui na data. Cadê? Como é que a gente bota aqui o calendário? Deixa eu ver aqui, 1943... Tá aqui, não, perdão, 1945, agosto, dia 17, 18, foi dia 19, gente, foi dia 19 de agosto de 1945, perdão. Aconteceram então, no domingo passado, o jornal, né, da segunda, né, ou da terça, os saldanhistas, nas afirmativas dos entendidos, né, apareciam como favoritos, e mesmo em condições de levantarem todos os páreos, os 4 páreos, né? O resultado, 4 ou 8, né? O resultado da competição, porém, constituiu decepção. Embora concorrendo nos 8 páreos, foram 8 páreos, né? Somente conquistaram 2 páreos, duas vitórias, né? No dia imediato, como sempre acontece, surgiram rodinhas na Praça da Independência, aqui na Praça Costa Pereira, que era chamada desde da sua inauguração de Praça da Independência, porque foi inaugurada a praça em 1922, né? O pessoal criticava um atleta, o outro falava, aí virou fofoca, né? O pessoal foi para a praça para discutir quem errou, quem foi melhor, quem foi pior. Não há razões, contudo, para reclamações e nem decepções. Em esporte, a derrota também é considerada vitória quando bem recebida. A derrota, portanto, deve servir de estímulo para remadores saldanhistas, né? Então quem acabou vencendo foi o Álvares Cabral, né? Na próxima regata noturna, os saldanhistas do Saldanha da Gama, do clube, né, terão outra oportunidade para brilharem. Aí o jornal, assim, só para terminar aqui essa é a Folha nos Esportes, a coluna, né? Tá vendo? Ó, dia 14 de agosto de 1945. O jornal estava falando sobre o domingo subsequente, dia 19. Né? Aí tá aqui falando, deixa eu ver aqui a última matéria, falando sobre a ponte Florentino Navios, né? Dizendo que a ponte constitui uma eterna ameaça, porque a ponte é muito baixa, né? É uma ponte metálica alemã dos anos 1910, 1920, montada e inaugurada em 28, perdão. Veio desmontada da Alemanha e foi montada, né, aqui, uma ponte antiga, tem quase 100 anos, né, e ela é muito baixinha, uma ponte muito baixa. As autoridades precisam tomar enérgicas e imediatas providências contra a lamentável situação em que se encontra a ponte Florentino Navios, com vários blocos de cimento arrancados, né, o que constitui uma terrível ameaça à vida dos pedestres. Tanto para porque a ponte tem até hoje, né, local para pedestres na lateral, nas laterais, e de bicicleta também. E passava-se com carroça e etc. Depois, nos anos 1950, passava o trem também, né? O trem que vinha de Minas, da Vale, que descia aqui no Pela Macaco, aqui na minha frente, para fazer ali no Viradouro, para embarcar Pelotas, né, de minério de ferro nos navios para exportação. Então, essa ponte é uma ponte muito baixa até hoje, né? Uma ponte baixinha. Não permite passagem de iates, nem nada disso, para fazer a volta na Ilha de Vitória, né? Aí ele fala, essa matéria então fala da ponte Florentino Navios com relação a essa regata noturna. Deixa eu ver se eu encontro aqui, onde é que está.
Ontem à noite quase se verificou uma nova ocorrência dessa natureza, pedaços da ponte caindo no mar, né? Já era tempo de se olhar para a situação da ponte. Sábado próximo irá ser realizada uma regata noturna. Naturalmente, a ponte será o ponto referido para a assistência. Um ponto onde as pessoas vão parar para ver a regata. Quando se falava em assistência, é o pessoal que vai ir até lá para ver, né, os espectadores, né? Então o jornal da Folha Capixaba estava questionando em 1945 sobre o mau estado em que se encontrava a ponte Florentino-Navios para essa regata, até por conta do perigo de cair algum pedaço de concreto no mar, né? Ou alguém escorregar e cair da ponte, ou pegar em algum barco, é perigoso, né? Mas é isso aí, pessoal, é só uma curiosidade, que é um vídeo rápido para falar sobre essa regata noturna que aconteceu. A primeira regata noturna aconteceu em 1943 na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e Vitória fez a sua regata noturna 2 anos depois aqui em Vitória, né? Aqui pela Bahia, ali no Saldanha da Gama, 1.000 metros para dentro da Bahia, 1.000 metros voltando. Então é isso aí, pessoal. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. A gente está sempre aqui trazendo essas pesquisas, mesmo que sejam coisas, pílulas, né? Coisa pequena, assim, básica, só para a gente pontuar essa crônica falando do dia a dia do capixaba, de coisas que aconteciam no nosso dia a dia, dos nossos pais, avós, bisavós, né? E que eram printados à tinta nos jornais do nosso Brasil. Então valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.